O Jornal AMM de hoje recebe aqui no estúdio a contadora pública Lucy Freitas. Lucy, bem-vinda ao estúdio. Olá, obrigada. Lucy, então para a gente começar, eu queria que você falasse os principais aspectos na elaboração do LOA. Olha, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual para 2020, ela traz uma série de desafios para o gestor municipal, né? Esse ano, que é o ano em que se elabora o orçamento para 2020, nós temos um contexto em que se tem um grau de incerteza de receitas muito grande, tá? Por ser primeiro ano de mandato dos governos da União e do governo do Estado, além desse grau de incerteza, eles ainda não têm concluído seus planejamentos, quer seja o plano plurianual para o mandato, está em construção. Isso torna esse instrumento, nesse cenário, um instrumento em que o gestor vai ter que se utilizar de muitas técnicas, de muito cuidado. Então, além disso, nós temos ainda o agravante de que ano que vem é o último ano de mandato do governo municipal. Nós temos restrições da lei eleitoral, 9.504/97, nós temos restrições da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei complementar 101. Então, todo esse cenário, e nós ainda temos as adequações técnicas, mudanças nas classificações de receitas, despesas, e um outro desafio ainda que são hoje os chamados planos nacionais e municipais, da área da saúde, da educação, meio ambiente, assistência, em que os municípios têm que cumprir metas. Certo, agora você tinha mencionado restrições. Como é que os municípios podem tratar essas restrições? Sim, esse é o grande desafio. Porque, além das restrições que vão impactar tanto receita quanto despesas, por quê? Restrição de realização de transferência voluntária nos 180 dias anteriores à eleição, né? E aí não pode assinar convênio com a União, com o Estado. Então, você já tem que repensar todo o fluxo de transferência voluntária. Restrições com gastos com pessoal. Nos 180 dias anteriores ao final do mandato, não pode contratar pessoal, aumentar salário. Restrições de gastos com publicidade, tá? Restrições de distribuição a título gratuito, não pode distribuir nada para os cidadãos. Então, isso tudo é um cenário em que você tem que fazer, e ainda um outro desafio que é cumprir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não pode terminar o mandato sem deixar disponibilidade financeira para honrar com aquelas obrigações contraídas no segundo quadrimestre. Então, uma coisa bem urgente, né? Agora, em caso de orçamentos aprovados, como é que os municípios fazem para evitar as irregularidades na execução deles? Sim, então o planejamento, que é essa fase em que está se elaborando, com base em outros instrumentos, então o município tem que se ater ao PPA vigente, que é o planejamento do mandato, a lei de diretriz orçamentária, que nesse momento também tramita nos legislativos. Essa lei de diretriz, ela traz as diretrizes para a elaboração do orçamento do ano que vem. Então, já tem que elaborar o orçamento, tem um instrumento que está tramitando, que seria referência, e aí tem que se fazer toda essa elaboração, e caso haja problemas, caso não se tenha segurança para fazer corretamente, você ainda pode estar ajustando no processo de execução orçamentária e financeira, em que você, de acordo com a própria lei de responsabilidade fiscal, você vai fazer um cronograma de execução orçamentária e financeira observando a efetiva arrecadação para não se gerar déficits, tá? E aí, nesse contexto, você tem que cumprir os limites constitucionais, saúde, educação, os limites de gasto com a folha, com o legislativo, né? Então, é um cenário desafiador e que requer um olhar do gestor, dos técnicos, nesse contexto hoje, político, econômico, de escassez de recurso, né? Então, é assim, deve-se ter uma preocupação em fazer um instrumento de qualidade. Certo, professora, teve alguma questão que é importante que eu esqueci de perguntar e que de repente é relevante para os municípios? Eu acho que nós falamos as principais questões, né? Mas falar, aí já no contexto aqui da AMM, do que a gente está
fazendo, que é capacitar, né, os técnicos, capacitar para essas mudanças, para esses tratamentos, as diversas áreas, porque envolve políticas públicas, envolve jurídico, envolve contabilidade, financeiro. O seu próximo curso aqui na MM já tem data? Elaboração do orçamento da LOA 2020 vai ser em agosto agora de 2019. Tá certo, professora. Muito obrigado aqui pela sua De presença nada, no estúdio. disponha. Para se inscrever nos cursos do CQGP, é só acessar o portal e para mais informações você já sabe o endereço, portalamm.org.br.